Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Bom, nós precisamos falar também de um assunto. Nós falamos aqui do câncer de próstata e agora nós estamos falando também de um assunto que interessa muito aos homens, né? Vamos falar da impotência sexual, da chamada disfunção erétil masculina. Uma situação que a gente vê no consultório com frequência e que preocupa, né, os homens, tirando aquela vitalidade sexual do homem. Às vezes isso pode levar até um quadro depressivo, né? Pode levar a problemas de relacionamento conjugal e a gente precisa falar um pouco disso aqui. É necessário falar, né? São assuntos que interessam, né? E que de repente a gente sabe que existe solução. Não é um problema insolúvel. Existe solução para a disfunção erétil, né? Então a impotência sexual, ela atinge mais ou menos 1,9% dos homens aos 25 anos, até 25 anos, né? 39% até os 40 anos. Vejam vocês, a idade vai avançando e a impotência vai chegando junto. E ultrapassa 50% após 70 anos. Quer dizer, mais de 50% dos homens de 70 anos acima certamente terão impotência. Cerca de 80% dos casos são orgânicos. Quer dizer, problemas estruturais, problemas hormonais, alguns casos com baixa da testosterona, né? Problemas de circulação, aterosclerose, problema de diabetes, a pessoa tem diabetes, dá aterosclerose nos vasos do pênis. Então, a ereção depende do sangue, o sangue não chega com todo o volume necessário, e aí esses casos são casos chamados orgânicos. Muitas vezes, história clínica bem feita, exame físico cuidadoso, fornecem todas as informações necessárias para a correta condução do paciente. Então a gente tem que fazer um exame clínico para examinar o paciente, ver a história se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão, se ele tem estresse, se ele tem os testículos de volume normal, se ele tem o pênis com algum problema, talvez o pênis é curvo, deformado, tem uma doença de Peyronie que deforma o pênis, etc. Dosagem de hormônios e por aí vai. Então, primeiramente é preciso uma boa história clínica. E é preciso escolher a história sexual, né, do paciente. Como é que é o relacionamento dele com a esposa ou com a companheira, como é que ele se relaciona, né? Informação sobre a presença, como eu falei, de diabetes, de pressão alta, de tabagismo, que pode levar à impotência, uso de drogas, essas drogas antihipertensivas podem levar à impotência. Existem drogas, né, tranquilizantes, também podem levar à impotência. Cirurgia realizada, às vezes a pessoa já fez uma cirurgia que prejudicou, né? Doenças concomitantes, né, levam a pensar em causa orgânica para a impotência. Então você faz o histórico, vê que o paciente tem todas essas doenças, fala assim, esse paciente tem uma impotência orgânica, né? Por outro lado, troca recente de companheira, às vezes mudou de companheira, estresse, depressão, ansiedade, uma alteração emocional faz pensar em caso psicogênico, né? Paciente estressado. Pacientes jovens apresentam mais provavelmente impotência psicogênica que os idosos. Um sujeito jovem falar que está impotente, isso não é esperado. Então essa impotência, frequentemente, ela é psicológica. Pode até ser que seja orgânica, mas geralmente ela é psicológica. Todo paciente deve dosar glicose para ver se é diabético, né? Já que a impotência pode ser o primeiro sinal de diabetes não diagnosticado. Muitas vezes a pessoa chega no consultório queixando impotência. E o que ela tem? Diabetes. Você corrige a diabetes e a impotência da pessoa volta. Pode acontecer isso. Embora a disfunção hormonal seja responsável por apenas 4 a 5% dos casos, a testosterona e prolactina séricas têm que ser dosadas. Tem que ser dosada. Às vezes a pessoa tem baixa de testosterona. Você repõe a testosterona, o problema está resolvido. Mas a causa hormonal para impotência, ela é relativamente pequena, cerca de 5% dos casos.
Existem 3 formas efetivas de tratar a impotência. A primeira delas é também um tratamento antigo, que é a injeção intracavernosa de droga vasoativa. Então, você associa drogas e injeta no corpo, no cavernoso do pênis. Então, é uma injeção um pouquinho desconfortável, né? Mas tem que injetar no corpo cavernoso. Você injeta a substância ali, tem uma prostaglandina, etc. Você tem uma eficiência de mais ou menos 95% dos casos, em qualquer tipo de disfunção erétil. Praticamente sem efeitos colaterais, a não ser a dorzinha na hora de aplicar. Mas como a agulha é muito fininha, a dor é leve, vamos dizer assim. Mas funciona em 95% dos casos. Então, é uma injeção que tem efeito muito bom. A dor peniana, o priapismo, né, a ereção prolongada, a fibrose são mínimos. Então tem gente que pode ter uma infecção por essa injeção e tal, mas é coisa raríssima. Uma cicatriz no local que faz a injeção, isso é coisa raríssima, geralmente não acontece nada disso. A segunda forma de tratamento é pelo uso de próteses penianas, que podem ser semirrígidas ou infláveis. Aí já é um procedimento cirúrgico. Põe uma prótese no pênis, porque a pessoa que não tem ereção, ele não tem ejaculação, então tem que ter ereção. Para ter ereção, a pessoa pode fazer um procedimento que é instalar uma prótese no pênis, que pode ser rígida ou pode ser inflável, né? Na hora da relação, ele infla a prótese, então ele vai ter ereção suficiente para ter o orgasmo e completar o ato sexual. O índice de sucesso é muito grande, mais ou menos 97%. O implante pode ser feito com anestesia local, em ambulatório, é coisa muito tranquila. É a única opção cirúrgica do tratamento de impotência, opção viável, né? Porque você põe aquela prótese e a pessoa tem a segurança de que vai ter controle da impotência. A complicação mais frequente é a infecção, né? Que pode ocorrer em 3 a 10% dos casos. É uma situação que a gente tem que olhar, porque eu falo, mas não tem problema, é muito eficiente. Não, a prótese, se houver uma infecção no pênis, é um processo complicado. Então tem que fazer uma aplicação. Fala assim, vamos pôr a prótese no ambulatório, é coisa simples, né? Conforme foi sugerido. Mas o melhor é no centro, né? Com um profissional adequado, uma pessoa que tenha competência para fazer aquilo, né? Porque por mais simples que seja, é preciso usar de um conhecimento técnico para fazer, né? Não pode fazer de outra forma, a não ser assim. E, por último, nós temos aquilo que é mais usado, né? Hoje nós temos medicamento para impotência. Nós temos remédio que funciona e funciona adequadamente, desde que você corrija as comorbidades. Você corrige o diabetes da pessoa, corrige a hipertensão, você corrige problemas outros que a pessoa tem, tira remédios que às vezes pode estar provocando impotência, dosa o hormônio para ver se precisa corrigir o hormônio, etc. Aí você usa os medicamentos de uso oral. O primeiro que surgiu foi o sildenafil, né, mais conhecido como Viagra. O resultado é bom, o Viagra dá um resultado de mais ou menos 70% dos casos de impotência de várias etiologias, né? Toma 1 hora antes da relação sexual, depois que toma ele, daí 1 hora pode ter relação sexual, e em 70% dos casos, que é um percentual grande, a pessoa que precisa vai ter a relação adequada, né? E é lógico que a gente recomenda que não tome mais do que 50 miligramas. É um comprimido, porque tem gente que, então eu vou tomar 2, 3, não é bom, porque isso tem inconvenientes. O Viagra pode trazer complicações, principalmente para quem tem problemas cardíacos, né? A pessoa vai ter relação sexual e tem que ter o coração bom. E Viagra não pode misturar ele com esses vasodilatadores, esses nitratos, né? Porque aí a complicação é grave. Pessoa que usa comprimido debaixo da língua, por exemplo, angina, não pode usar de jeito nenhum o sildenafil, né? E ele mantém um efeito por mais ou menos 6 horas, é o efeito dele. É seguro, né? Desde que o paciente não seja cardiopata. Agora é contraindicado quando a pessoa já usa o nitrato, igual eu falei, que põe debaixo da língua, por exemplo, para angina.
Agora tem outros, por exemplo, a tadalafila, ela age por mais tempo, por 36 horas. É um medicamento também de alta eficiência, que é tomado da mesma forma, 1 hora antes da relação sexual. Então, sobre impotência sexual, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima oportunidade. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.